Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Gratidão, Susgar, pelo atendimento quântico. Vamos lá. Hoje recebemos a mensagem. Hoje não, recebemos a mensagem na segunda-feira do mestre do raio branco, Serafis Bey, daquele templo de Luxor. E ele fala de novo do templo de Luxor. Vamos ler. Ao coletivo. Hoje, eu gostaria de falar aos candidatos à ascensão de suas vidas de terceira para quinta dimensão, ainda consciencial, depois consciencial e física. A conquista de uma condição quase sempre vem acompanhada de muita dedicação, permissão, prática no bem, no seu autodesenvolvimento e no bem geral do todo. Quando você sai do seu problema pessoal e vai cuidar de alguém, muitas vezes você aprende mais do que ensina. Quando você visita lares, orfanatos, comunidades mais necessitadas, percebe que o que você tem em casa é além do necessário. Muitos só se dão conta deste excesso quando resolvem olhar para o outro, para a dificuldade dele, que muitas vezes precisa passar o mês sem ter pão, água, teto, abrigo. A coletividade é você mesmo. O irmão passando fome é uma parte de você. O irmão passando frio é uma parte de você. Para baixo, para dentro, assumindo a responsabilidade de fazer o máximo possível para que todos tenham condição mínima de sobrevivência num planeta rico, onde tudo que se planta no local certo dá. A própria natureza os alimenta. Por isso que no templo de Luxor recebemos os candidatos que querem realmente ascensionar. Eles precisam entender que não é o indivíduo que ascensiona, é o todo que se integra, que faz parte. Por isso, estudar é importante para compreender o que eu acabei de falar. Façam o seu autoconhecimento, desenvolvimento e ascensão, mas façam com a fraternidade no coração, pois sem amor será somente tecnologia entre dimensões. A criação é o amor divino. A ascensão é o amor divino. Por isso, estudem, mesmo sem condições financeiras. Estamos aqui, né? Tá certo? Estamos aqui empenhados em que vocês recebam todas as informações que forem permitidas que vocês tenham, para que não dependa de nada e nem de dinheiro nem de moedas, para a sua própria ascensão para a quinta dimensão. E para que o planeta Terra também ascensione, que vocês tenham, de novo, para que não dependam de nada e nem de dinheiro, de moedas, para a sua própria ascensão para a quinta dimensão. E que o planeta Terra também ascensione para o planeta de regeneração. Serafis Bey, eu sou. Gratidão, Mestre Serafis Bey, do raio branco, da ascensão da pureza da paz. Existe, parênteses da Márcia agora, né? Até o final. Existe aqui nesta mensagem um olhar material e um olhar não material, vamos dizer assim, espiritual. O olhar material é não tenho que falar de ascensão de forma egoísta,
sem o amor incondicional à coletividade, porque nós somos a coletividade. Pode não parecer que o problema do outro seja só um problema do outro, é um problema nosso também. Ainda estamos na condição de terceira dimensão material e de forma individual e de forma egóica, egocêntrica, onde tudo gira em torno do eixo de si próprio ou do seu núcleo familiar, do seu núcleo de trabalho. Porém, quando a gente vai estudando, vai se aprofundando, vai fazendo conexões para o alto, né, para a fonte, é, percebemos que entra agora a parte um pouco menos material, que é o seguinte, ó, nesta parte, aonde o mestre Serafis Bey fala, vou ler de novo, esse trecho é bem importante. Por isso que no templo de Luxor, lá na espiritualidade, recebemos os candidatos que querem realmente ascensionar. Eles precisam entender que não é o indivíduo que ascensiona, é o todo que se integra, que faz parte. Por isso, estudar é importante para compreender o que eu acabei de falar. Vamos agora, até o final, verificar essas palavras. Não o significado, mas o todo, o contexto. Nós entendemos que queremos evoluir, certo? Uhum. Que queremos ascensionar, certo? Uhum. E cada um por si. Uhum. E que o outro tá lá passando o problema dele. Aí é que a gente se engana. Por quê? Quando nós estamos ascensionando, pelo que eu compreendi do que ele falou aqui, tá? Nós fazemos um movimento de ir para o todo, e o todo, gente, o que que é o todo? Todo é o todo. Não é todo menos aquele que está com o problema. O problema dele é o meu problema. A cura dele é a minha cura. O resgate dele, de alguma forma, é o meu resgate. Então, se eu ascensiono, eu puxo ele comigo, mesmo que eu não saiba. E se ele ascensiona, ele puxa, me puxa, mesmo que eu não saiba. Por quê? É o todo. Estamos todos interligados. Este quântico, atomicamente, molecularmente, todos somos luz. E todos interferem de alguma forma no todo. É, quando nós falamos que aquela malha de ferro, assim, ó, imagina um tecido de malha de ferro. Você joga aquela bolinha de inox pesada e pum, ele bate aqui. É como se fosse aquela pedra na água, né? Tem toda uma movimentação na superfície e um influencia o outro o tempo todo. Então, quando nós compreendermos que a união literalmente faz a força, o pessoal da luz vai conseguir se unir e todos nos integrarmos à fonte, todos nos integrarmos à energia crística de criação. Vou repetir, não estamos falando de religião, estamos falando de ascensão, de energias, de autoconhecimento e conhecimento, mas não dá para isolar só para si, é para si e para os demais. Por quê? Nós somos os demais somos nós. O movimento que acontece aqui no Brasil repercute lá no Chile. O movimento do Chile repercute no Brasil, em todos os cantos, até lá do outro lado do mundo. O movimento do outro lado do mundo repercute aqui.
Porque nós somos uma nave chamada planeta Terra, de cor azul, que voa a milhares de quilômetros por hora, que gira ao redor do próprio eixo e que se movimenta em espiral juntamente com todos os demais planetas, estrelas deste nosso universo. Então, o desequilíbrio de um é o desequilíbrio de todos. Porém, a lei imutável da criação, não há este desequilíbrio. Aí, por isso que é importante o ser humano, nós, compreendermos que nós fazemos parte do todo. E quando nós ascensionamos, não é que nós vamos para o todo, nós já estamos no todo. O que a gente faz é só a gente se integra, porque sobe o padrão vibratório, sobe a consciência de amor, sobe, né, a frequência. Então, vamos estudar. Vamos, antes de dormir, pedir para ir lá para o Templo de Luxor. Não só para se candidatar, porque aqui eu acho que todos somos candidatos, né? Mas para aprofundar nos estudos. Dá para estudar aqui e dá para estudar lá. Ai, Márcia, mas eu vou ensinar o quê aqui? Então, gente, nós temos um banco de dados formidável, como nunca antes tivemos chamado internet. Sabendo usar e indo para os sites que são reconhecidamente, é, vamos dizer assim, ok, né, das informações, nós podemos estudar tudo de graça. O conhecimento não é propriedade de um, a não ser que esse um tenha inventado algo. Mas como dizem que aqui a gente nada cria, tudo se copia, e eu vou lá e vou patentear então algo e vai ficar de meu domínio para o meu usufruto e renda, a minha propriedade e renda. Não, né? Não. Nós queremos ir para uma nova terra onde essa expansão de consciência ela é fundamental. Por isso, olha só, batendo no mesmo martelinho, cada dia de uma forma, cada dia com palavras diferentes, mas quase sempre com o mesmo objetivo: expandir a consciência, conectar com o mais alto, conectar com os templos, as escolas, as faculdades e estudar. Mesmo que a gente não lembre, porque a gente nem tem tanta permissão de lembrar desses sonhos, mas o nosso espírito, ó, ele evolui. Ele se engrandece e ele automaticamente vai ascensionando, até que tem um momento que você tem uma experiência que transcende a matéria e você toca na não matéria, na sua própria consciência do todo. Tá bom? Então vamos. Até amanhã e sempre agradecendo a todos que nos acompanham, nos apoiam, que fazem tudo acontecer. Gratidão, pessoal. Até.